Uma boa preparação para o concurso público começa com a leitura minuciosa do edital. Essa é uma frase que eu repito com frequência aqui nos vídeos do canal, quando estou analisando, comentando questões de concursos públicos. Mas esta frase nunca fez tanto sentido depois da polêmica que envolveu uma série de candidatos que participaram do concurso nacional unificado, conhecido como Enem dos concursos, que aconteceu no último mês de agosto. Se você não está a par desta polêmica, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link de uma reportagem para você ler depois e saber realmente o que foi que aconteceu. Considerando então essa importância da leitura do edital, no vídeo de hoje eu quero te mostrar na prática por que é importante você proceder a essa leitura, você começar os seus estudos pela leitura do edital. O edital que eu vou comentar hoje é o edital do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, que está com as inscrições abertas desde o dia 6 de setembro e vão as inscrições até o dia 7 de outubro e está com a previsão de aplicação de prova para o dia 20 de outubro próximo. Quero te convidar para acompanhar comigo ou na tela do meu computador, ou se você preferir, acessar o link do edital que está aqui na descrição do vídeo também disponível para você. Quero te convidar para ficar comigo até o final do vídeo, porque eu tenho uma surpresa para os candidatos concurseiros de plantão que estão interessados nesse certame. Vamos lá para o que nos interessa, que é a análise dos pontos principais desse edital. O edital que está aqui na tela do meu computador é o edital do concurso do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Lembrando que você pode acompanhar essa leitura ou aqui comigo junto pela tela do meu computador, ou você pode também baixar o edital que está com o PDF no link aqui na descrição do vídeo. Como você vai observar, tem algumas partes que eu já deixei destacadas, porque são informações importantes e nas quais eu vou fazer algumas intervenções que eu considero importantes para além das entrelinhas do edital. A primeira delas é que o edital do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, ele está sobre a responsabilidade da banca Instituto Nosso Rumo. Instituto Nosso Rumo é uma banca que está localizada no estado de São Paulo, sem fins lucrativos. E aqui é que vale a primeira informação, que essa banca foi responsável pela realização também do concurso do Instituto Federal de Rondônia, que aconteceu em junho último deste ano, aonde havia 3 vagas para professores de língua inglesa. Diferente do que acontece para o concurso do Triângulo Mineiro, que é dupla habilitação, tá? E o que acontece aqui nesse ponto? A Nosso Rumo, ela não deixa disponível na internet, ou seja, ela não publiciza as provas que ela aplicou nos seus concursos. Então, só tem acesso a essas provas. Ou quem ficou mais de 2 horas depois do início da aplicação da prova do concurso, ou então quem estava ali inscrito e recebeu por meio de PDF para poder analisar ou interpor recursos junto à exposição do gabarito. Então, se você que está assistindo esse vídeo nesse momento fez a prova de Rondônia e gostaria de ver a prova de Rondônia comentada em um vídeo aqui no canal, é só acessar aqui o meu WhatsApp que está na descrição, me enviar o PDF e é óbvio que eu vou fazer um vídeo com muito prazer analisando as questões desse concurso relacionadas à língua inglesa, tá? No mais, o que podemos destacar aqui? Inscrições já estão abertas para o Instituto Federal do Triângulo Mineiro, começaram no dia 6 de setembro, encerram-se no dia 7 de outubro e tem uma previsão de aplicação da prova para o dia 20 de outubro. Então, como vocês podem perceber, um espaço muito curto de preparação para os concurseiros interessados, tá? Eu destaquei aqui o item 1.4.1. Na realidade, ele é um item relacionado a direito administrativo, mas que ele é obrigatório a estar presente
nos editais de concursos públicos, aonde diz o seguinte: o concurso público tem prazo de 2 anos a contar da data da homologação do certame, ou seja, quando sair o resultado final, podendo ser prorrogado por igual período a critério do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro. A Lei 8.112, ela diz que os concursos públicos para os servidores federais, eles podem ser de provas ou de provas e títulos, e que eles podem ser de até 2 anos, que foi a opção feita pela instituição do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, que resolveu ser prorrogado por igual período. É muito difícil chegar até os 2 anos do concurso. Eu vou explicar por quê. Porque o número de classificados, às vezes, é pequeno e é um número que logo é absorvido pelas instituições federais. Dentro do número de candidatos que a lei permite, a gente vai entrar no item 1.6, aonde diz o seguinte, no interesse da administração e a critério do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, durante a vigência do concurso, candidatos aprovados e classificados em posição que excedam as vagas constantes deste edital poderão ser aproveitados pelo próprio Instituto Federal do Triângulo Mineiro ou pelas demais instituições de ensino federal, observada a ordem de classificação, os critérios de desempate e o número de vagas existente autorizadas. Quem autoriza o número de vagas é o Ministério da Educação. Elaborar, organizar, aplicar um concurso público demanda muito esforço e um gasto muito grande. Por isso que nós temos um número de vagas, mas o número de classificados costuma ser maior do que o número de vagas, porque não faz sentido você fazer um concurso para um candidato preencher uma vaga, esse candidato é classificado, mas fez vários outros concursos e resolve não assumir, e você tem que fazer todo um concurso novamente porque você só disponibilizou uma vaga. Por isso que são classificados mais candidatos do que o número de vagas permitidos, tá? E aí, se você estiver no número desses classificados, você pode ser chamado tanto para o concurso do certame relacionado ao edital, quanto para qualquer outro instituto federal ao redor do país. Você pode ser chamado. Aí cabe a você a decisão de aceitar ou não ir para um outro estado que não seja aquele do interesse que você fez o concurso, tá bom? No item 1.8, este concurso, ele é formado por prova objetiva, desempenho didático e prova de títulos. Não haverá prova dissertativa, como costuma aparecer nos concursos de institutos federais ultimamente, tá certo? É só um esclarecimento. Na tabela 2.1, nós vamos ter acesso aí aos cargos, tá certo? Ao número de vagas e as vagas selecionadas para os portadores de deficiência ou os pardos ou negros. Eu destaquei aqui uma informação muito importante, que é o seguinte: há somente uma vaga. A vaga é para preencher o campus de Paracatu e o candidato deve ter, ou a candidata, deve ter dupla habilitação, língua portuguesa e língua inglesa. Então, esse concurso é para preencher uma vaga aonde o professor vai ter que atuar, tanto em componentes da língua inglesa quanto em componentes da língua portuguesa. Isso vai ser um dos deveres dos candidatos classificados, tá? Seguindo adiante, ele já diz ali no item 2 que não haverá, neste concurso em específico, reserva de vagas para portadores de deficiência ou negros, porque a legislação diz que tem que ser 5% para negros, negros ou pardos, e 20% para deficientes, dependendo do contingente de vagas. Uma vaga, como você vai tirar 5% de uma única vaga? Não tem como.
né? Você não vai tirar 5% de uma vaga porque não tem como. Então, não haverá nesse concurso, e pelo jeito, na maioria das vagas também, vagas reservadas para deficientes ou então negros ou pardos, né? Portadores, né? Vagas para candidatos com deficiência, portadores de deficiência, ou negros ou pardos, como está aqui embaixo. A inscrição tem o valor de R$ 140, mas existem alguns casos, e por isso é bom que você leia o edital como um todo, porque tem partes em que os candidatos têm direito à isenção dessa taxa de inscrição. Uma informação muito importante: você vai se inscrever para um concurso aonde, se você for aprovado e classificado, o seu regime de trabalho será de 40 horas com dedicação exclusiva. O que significa essa dedicação exclusiva? Que você está impedido de exercer outra atividade, não é emprego, é qualquer atividade remunerada, pública ou privada, salvo exceções previstas no artigo 20 da Lei 12.772 de 2012, que é a lei que ordena o Magistério Público Federal. Ali, eu sugiro que vocês vejam as exceções, que são algumas, são poucas, mas quando diz dedicação exclusiva, há alguns casos de exceção, e é bom você ficar sabendo quais são, tá? Neste concurso, as provas serão realizadas, e aqui é importante, nas cidades. As cidades estão descritas logo na sequência, e o candidato e a candidata, na hora da inscrição, tem que escolher em qual cidade ele quer realizar a prova, tá? As cidades estão todas aqui, ó. Então, fica a critério do candidato ou da candidata escolher a cidade aonde vai fazer a prova. Agora vem a parte que vocês mais gostam e eu também adoro falar sobre ela. É a parte que trata do vencimento básico e da remuneração. Mas antes de entrarmos nos valores, eu gostaria de destacar aqui uma informação importante, caso você esteja chegando aqui pela primeira vez ou ainda não tenha experiência. Os institutos federais são instituições do governo federal, como o próprio nome já diz, de educação básica, técnica e tecnológica, ou seja, oferece cursos de ensino médio profissionalizante. Os cursos de ensino médio, eles estão incluídos na educação básica. Por isso, aquele candidato e candidata que tem somente a graduação, ele está, sim, apto e autorizado a participar deste certame, tá? Então, ele está autorizado a partir da graduação. É óbvio que quanto mais titulação você tiver, e aqui a tabela está mostrando, maior será não somente o seu vencimento básico, como também a sua remuneração, que é a soma do seu vencimento básico mais a retribuição por titulação, que vocês estão vendo aqui, ó, que ela pode chegar uma remuneração de R$ 5.362,69 e pode chegar até R$ 10.481,64. Mas não para por aí. Além deste vencimento básico e desta gratificação, tem também o auxílio à alimentação, tem também o auxílio transporte, tem também o auxílio pré-escola, caso você tenha filhos em idades de até 5 anos e 29 meses. Tem também o custeio de participação em assistência à saúde suplementar. E para além de tudo isso, existe também a possibilidade de uma redistribuição para um outro estado que você tenha interesse, e tem também a possibilidade de programas de fomentos da educação, onde você pode receber bolsas, tá? Bolsas como professor orientador, de PIBIC, de PIBID, entre outras bolsas que estão disponíveis ali na parceria do governo federal com a CAPES, tá? Aqui no item 3, você tem os requisitos para investidura no cargo, e atenção, além de ser maior de 18 anos, né, e de ter o diploma na certificação, verifique se você está
com tudo ok, com seus direitos políticos também, com as suas obrigações eleitorais, com as suas obrigações militares, né? E não estiver acumulando aposentadoria, né? E ter sido aprovado e classificado no concurso, dentre as exigências do edital. Aí nós vamos ter aqui na parte 4 a isenção da taxa de inscrição, que eu não vou parar nessa parte, não nos interessa. Vamos ter também a seguir as inscrições, que eu destaquei aqui, muito importante, que serão realizadas somente pela internet. Leia todo o item ponto 5 para você saber como que deve ser o procedimento para a sua inscrição e não ficar mandando perguntas aleatórias sobre informações que você já poderia ter lido, tá? Eu destaquei aqui também uma coisa que você deve prestar bastante atenção, que é a comprovação da sua inscrição, ou seja, a sua inscrição só vai ser efetivada depois que o pagamento do boleto for comprovado. Então, não adianta você entrar lá no site, preencher todas as informações e largar o boleto em qualquer lugar e não pagar o boleto. Enquanto esse boleto não aparecer lá no sistema como um boleto pago, sua inscrição não está válida. Então, fique atento em relação a isso. Adiante, você vai ler as demais informações sobre esses aspectos, que são muitas. Depois, como não temos vagas para pessoas portadoras de deficiência, vamos passar direto. Vamos passar direto também em relação aos candidatos negros ou pardos. E vamos seguir aqui um pouquinho para falar sobre a prova objetiva. Vamos falar das fases e começando aqui pela prova objetiva. São 3 fases, como os concurseiros que estão acostumados a fazer provas para o Magistério Federal já devem ter observado. Prova objetiva, prova de desempenho didático e de avaliação de títulos. Observe que neste concurso em específico não há uma prova dissertativa, tá? Então, neste caso, a Novo Rumo optou por não colocar uma prova dissertativa. Aqui também na prova objetiva ela fez diferente da prova de Rondônia. Na prova de Rondônia era prova de língua portuguesa, de legislação, de didática, informática e conhecimentos específicos. Nesta prova aqui, não, ela vai ter só uma prova de língua portuguesa, de legislação e conhecimentos específicos. Lembrando que serão 20 de conhecimentos específicos, distribuídos entre língua portuguesa e língua inglesa, e terão peso 3. E é eliminatória e classificatória. A prova de desempenho didático da mesma forma, eliminatória e classificatória, e a prova de títulos somente classificatória. Informação importante, serão 40 questões, como vocês viram, as questões da prova objetiva com 5 alternativas, aonde só vai encontrar uma alternativa correta. Karine, eu fiz uma questão e encontrei 2 alternativas corretas, de 2 uma. Ou você não acertou, né, ali confundiu alguma coisa, ou se houver mesmo 2 alternativas corretas, o que vai acontecer? Os candidatos vão entrar com recurso, a banca vai revisar, provavelmente vai retificar o gabarito, e se você estiver correto, eles vão anular e redistribuir o ponto ou entregar o ponto para todos os candidatos. Isso muito depende ali da banca, tá? Será atribuída pontuação 0 às questões com mais de uma opção assinalada, questões sem opção assinalada, com rasuras ou preenchidas a lápis. Muita atenção para essa parte, tá? Foi o que eu destaquei aqui nesse primeiro momento. Destaquei também no item 9 que o candidato não poderá alegar desconhecimento dos locais da realização das provas como justificativa de sua ausência. Essa desculpa, eu não sabia onde era a minha prova, não te pertence, candidata. Você tem que acompanhar ali o site da instituição responsável pelo concurso, no mínimo uma vez por semana, para ficar atualizado em relação a todas as notificações que forem sendo colocadas ali para você, tá? Como outros aspectos também, tá? O candidato ou candidata deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência de 30 minutos
do início da prova. Se a prova começa às 14 horas, você tem que estar lá às 13h30 e não sair de casa às 13h30. Isso exige do concurseiro de plantão, do concurseiro, concurseira raiz, que no dia anterior ele já tenha previsto qual vai ser o tipo de transporte, vai ser um transporte público, vai ser um Uber, vai ser uma carona, vai ser alguém da família, o trajeto, porque provavelmente vai ser um dia que tem muito movimento no trânsito, quanto tempo ele pode levar naquele trajeto, para que ele chegue 30 minutos antes do início da prova. Então, lembre-se, não é 30 minutos para começar a prova, é 30 minutos antes do início da prova, ok? Além do documento, vamos chegar aqui. Não poderá alegar até chegar a 30 minutos? Sim. Importantíssimo. O que você tem que ter em mãos para fazer a prova? Caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, lápis e borracha. Caneta esferográfica, então não é caneta marcador, não é caneta tinteiro, não é caneta de desenho, não é material colorido, é material transparente. Lápis não é sinônimo de lapiseira, tá? Embora os dois tenham a mesma função. E borracha não é sinônimo de líquido corretor. Fique bem atento a isso. Para você pode ser uma coisa, para o examinador não é. Para o examinador uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diria o filósofo, tá bom? Seguindo ali nas informações relevantes, você tem que ler tudo aquilo ali, tá? Mas vamos lá, no dia da realização da prova, não será permitido. Dentre tudo que está descrito aqui no item 9.7, eu destaquei portar ou utilizar lapiseira e líquido corretivo, régua ou qualquer outro tipo de objeto, diferente do que foi descrito ali no edital. Tá? Então, isso é regra para você observar. A aplicação das provas objetivas, né? A folha de resposta é o único documento válido para com a correção. Documento é todo aquele parte escrita e texto que vale como comprovação de um fato. Isso já está no dicionário Howise. Então, só vai valer para fins de comprovação das suas respostas a sua folha de resposta personalizada, tá? Tempo de prova, 3 horas e 30 minutos. Lembrando que eu sempre recomendo que deixe 30 minutos para preencher com calma, tranquilidade, o cartão, ou seja, a sua folha de respostas definitiva, aquela que você vai entregar para o examinador no final da sua prova, aquela que vai ser corrigida pelo computador, aquela que vai lhe dar, validar os seus acertos. Tá? 3 horas e 30 minutos, deixa os minutos antes, né? E você não pode sair antes de 2 horas de decorrido o tempo de prova, tá certo? Depois de decorrido essas 2 horas de prova, você pode sair, levar o caderno de provas e automaticamente fotografá-lo, colocá-lo em PDF e enviar para o meu WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo, para eu fazer um gabarito preliminar para os concurseiros de plantão. Claro, se você quiser. Mas se você fizer, não é obrigado. Se você fizer, eu vou agradecer muito e os seus colegas também. Importantíssimo, a folha de respostas dos candidatos são personalizadas, impossibilitando a substituição. Então, as provas costumam deixar ali no caderno de questões uma folha de rascunho para o candidato. Provavelmente você vai ter isso também na sua prova. Por quê? Porque na folha das respostas não pode ter rasura, anotação, sinalzinho nenhum na sua folha de respostas definitivas, tá? O candidato, 9.10.1, o candidato deverá transcrever para a folha de respostas a frase apresentada na capa da sua prova para posterior verificação grafológica. Olha aí o item que eliminou centenas de candidatos do CNU.
Estava escrito no edital, estava escrito na folha de instruções das provas. E os candidatos ainda queriam ser avisados pelos instrutores de sala de aula, pelos fiscais de sala de aula, que eles tinham que escrever. Vamos combinar, pessoal? Se já estava lá na folha de instrução, isso não é uma responsabilidade do fiscal de sala, não é mesmo? Porque o nome já diz, ele é o fiscal da sala, ele não é o auxiliar que tem que ficar tomando conta do candidato ou da candidata. Vai ser eliminado quem não devolver a folha de respostas para a realização das provas. Até aí, tudo bem. Depois, será considerado habilitado se você tirar nota igual ou superior a 60 e não zerar nenhum dos conteúdos ou disciplinas da prova. Então, isso significa que você tem que acertar no mínimo, além de 60%, em cada uma das componentes, no mínimo, uma questão você tem que acertar, tá? Isso para você vai ser fichinha, né? Prova de desempenho didático, ok? Serão classificados, vamos ver quantos candidatos, dentre aqueles que forem aprovados, serão convocados para a prova de desempenho didático até a 10ª posição. Tem uma vaga só, mas serão chamados, convocados 10 candidatos para apresentar, para participar da prova de desempenho didático. Então, se você ficar em 10º lugar, não ficou em primeiro na prova objetiva, não fique triste, porque você ainda está no páreo, ok? Sobre a prova de desempenho didático, é importante dizer que ela é eliminatória e classificatória e que tem que tirar no mínimo 60 pontos ali na apresentação da sua aula, tá? A banca será composta por 3 membros efetivos e 1 membro suplementar. E aqui, muita atenção, porque enquanto na prova objetiva você pôde escolher a cidade que você queria fazer a prova, aqui você não tem essa opção. Tem que estar preparado para se dirigir para a cidade de Uberaba, em Minas Gerais, para fazer a prova presencialmente nesta cidade, tá? Você vai simular uma aula, né, sobre o seu conteúdo, sobre a sua área de formação. E para isso, você poderá, né, algumas serão simuladas, vamos ver aqui a prova de desempenho didático, as estratégias de aula serão simuladas e algumas poderão ser descritas para a banca examinadora. Então, você pode descrever ali o que você vai fazer durante essa aula logo no começo. Entretanto, durante a simulação das estratégias de aula, a banca examinadora não poderá ser solicitada a interagir. Você não vai poder fazer de conta que os examinadores da banca são estudantes da sua sala de aula. Ah, você é o Guinho, você é o Luizinho, você, o Zezinho e o Mauricinho. Então, eu vou fazer perguntas. De jeito nenhum. Faz de conta que você tem alunos fantasmas, está encenando ali um teatrinho e você vai fazer dessa maneira, tá? Mas jamais se dirigindo aos examinadores. A aula vai ser em nível de graduação. Finalmente, um edital delimitando o tipo de aula que ele quer que seja preparada. Os institutos federais são de educação básica com ensino médio profissionalizante, mas também muitos institutos federais já têm cursos de graduação e precisam de professores para atuar na graduação. Eles estão pedindo para ali, ó, uma formação em graduação. A aula é de nível superior, tá? E você, candidato, terá a duração de 40 minutos para apresentar, encenar a sua aula, vamos dizer assim, e 15 minutos para uma arguição. Caso você não apareça com vamos ver aqui, assim, as aulas com duração igual ou inferior a 30 minutos, igual ou superior a 30, implicará na eliminação do candidato. As provas para você, concurseiro, concurseira da cadeira de português e inglês, que tem letras em inglês, no momento da realização da prova de desempenho didático, deverão ministrar aulas
exclusivamente em inglês, respectivamente, sendo vedado o uso de linguagem distinta. Ou seja, vai ser ali tipo método direto. Você vai ter que começar e terminar em língua inglesa, independente de você querer ou acrescentar uma outra língua ou não. Não pode, tá? E se o candidato a candidata não apresentar o plano de aula? Caixão e vela preta, né? Ele não vai apresentar a aula. Sem plano de aula, sem aula para ser apresentada, está eliminado do concurso, certo? O tema, ele será divulgado 48 horas antes da sua aplicação, será feito de forma pública e você, concurseiro, concurseira, tem de ficar atento, atenta lá no site da instituição. Aqui na tabela 11.2 são todos os critérios orientativos para a elaboração do seu plano de aula e também para a sua exposição da aula. Então, todos os aspectos estão aqui. Então, quando você for elaborar sua aula, você deve considerá-los um por um, que eu não vou entrar em detalhes porque não vem ao caso, tá? Mais adiante, a prova de desempenho didático será filmada pela banca. É importante que você saiba que ela é filmada, porque é filmada simplesmente a títulos de registro como prova, caso o candidato ou candidata venha a pedir uma revisão da prova de desempenho didático. Isso evita muito trabalho para a banca, que vai poder pontuar e confirmar exatamente por que ela deu aquela nota naquele quesito. É vedado ao candidato fazer qualquer imagem da sua aula, fotografia ou filmagem. A banca pode filmar, fotografar, você não, tá? O item 11.10, para a realização da prova de desempenho didático de forma presencial, o Instituto Novo Rumo disponibilizará quadro branco e caneta e pincel e apagador. Então quer dizer que se eu quiser usar um recurso tecnológico eu não posso? Pode. Só que esse é de sua inteira responsabilidade, comprometendo um pouco ali o seu tempo de aula. Então, você precisa estar muito bem organizado. Porque mais à frente, eles falam aqui, ó, que a instituição não vai oferecer adaptador, extensão, qualquer tipo de recurso que você precise para te ajudar ali na hora de montar o seu equipamento. A responsabilidade é toda sua. E tem mais ainda, tá? Os recursos. Ele fala aqui, mesmo sem recursos ou energia elétrica. Se você estiver aplicando a sua prova e, porventura, faltar energia e você não tiver condições de acessar a internet, eles vão esperar por 15 minutos. Passado esses 15 minutos, a energia não retornar, você terá que apresentar o plano da maneira como você puder. Isso significa que você, candidato, candidata, tem que estar preparado. Plano A e plano B. Plano A com os recursos tecnológicos que eu vou enviar e plano B caso eu não consiga fazer como eu estou programando e venha a faltar energia ou venha a faltar a conexão com a internet, ok? Das provas de títulos, que já serão provas somente classificatórias. Então, aqui você já vai ter mais, é só a classificação mesmo, tá? Nesse concurso, que é uma vaga, então o decreto diz que para uma vaga serão classificados 5 candidatos, para 2 vagas classificam-se 9 candidatos. Então, aqui nós vamos ter 5 candidatos classificados, considerando que é uma vaga só. E aí ele vai colocar que o resultado final vai ser a soma das 3 provas, né, da nota das 3 provas, uma soma aritmética, vai colocar ali o cadastro, vai colocar ali, perdão, o cronograma para você e outras informações. O resultado final, que é aquilo que eu acabei de comentar, que de acordo com o artigo 39 do decreto 9.739 de 2019, diz que quando tem um candidato, um concurso tem uma vaga, serão classificados 5, 2 vagas serão classificados 9 e assim por diante, tá? Basta você consultar esse decreto na internet e você vai conseguir ter as informações detalhadas. E se acontecer de haver empate entre os candidatos?
Depois do aspecto legal, que deve ser considerado, né, que é o Estatuto do Idoso, a pessoa com 60 anos ou mais, o primeiro critério de desempate é a nota da sua prova de conhecimentos específicos. Então, essa é a prova que vocês têm que ir super, hiper, ultra bem preparado e bem preparado, tá? Mais adiante, tem os recursos, parará. A nomeação, que é importante, que você será aprovado e classificado, gera expectativa de direito à nomeação. Não gera obrigatoriedade de nomeação, tá? Você só vai ser chamado à medida que for necessário de interesse da instituição. Seguindo mais à frente, vai falar dos exames que tem que fazer, da disposição de tratamento dos dados das pessoas, e por aí vai. Os locais ali que vocês têm em relação à prova, né? E agora os anexos. E nos anexos, a parte que nos interessa está bem aqui embaixo. É a parte que fala do conteúdo programático. Eu deixei de verdinho aqui a parte que me compete, que é a parte de língua inglesa. Qual vai ser o conteúdo de língua inglesa que vai ser preparado? Compreensão de texto, né? As habilidades de compreensão do inglês geral, demonstrado por meio de textos relacionados a diversas áreas da linguística aplicada. O que o examinador está dizendo aqui para você? Eu vou colocar lá na prova textos teóricos metodológicos relacionados à sua área de formação, tá? Vou colocar também questões sobre leitura, habilidades de leitura, que vocês vão ter aqui todas aquelas habilidades. Vou colocar também a parte de gramática essencial, ou seja, eu vou cobrar os conhecimentos linguísticos e vou cobrar também conhecimentos de fonética e de fonologia da língua inglesa. Na parte de inglês está aqui o conteúdo, tá? Depois você pode se inteirar a respeito da língua portuguesa. Para encerrar, vamos falar um pouquinho sobre a questão do valor dos títulos e do que são considerados ali títulos para pontuação. Em primeiro lugar, sempre vem ali a sua titulação, a sua formar o seu diploma, né? De doutorado, com valor maior, de mestrado, de uma especialização ou pós-graduação lato sensu, tá? Mas esse não é o único, vamos dizer, item que eles consideram de títulos com pontuação. Olha aqui, ó, se você já trabalhou, já exerceu magistério em instituição de ensino médio ou superior, comprovada através, não poderia ser através, né? Tinha que ser por meio de registro de carteira do trabalho ou previdência social ou contrato de trabalho do setor público ou certidão de exercício de atividade pública, você também conta como título, como pontuação ali no requisito título. Então, aqueles estágios que você fez, aquelas escolas particulares que você trabalhou, aqueles certames que você trabalhou como professor voluntário ou como estagiário, contam pontos nessa classificação, tá? E aí tem outras também, como orientação de tese de doutorado, orientação de dissertação, de monografia, orientação de alunos em projetos de PIBID, de PET, por assim por diante, participação em banca examinadora, coordenação de projeto de pesquisa e extensão, experiência profissional, exceto magistério, relacionada à área do concurso em empresas públicas no ato da nomeação, né? Ou privada. Se você já trabalhou, você é professor de língua inglesa e já trabalhou como tradutor, pode trazer essa informação aqui, ó, que ela vai valer 0,5 ponto por ano ou fração superior a 6 meses, tá? A sua produção acadêmica que você fez, geralmente nos últimos 5 anos, seja na sua faculdade ou na sua formação continuada, como autoria ou coautoria em patente, autoria ou coautoria em livros, em capítulo de livros,
em artigos científicos de qualis A, ou artigos científicos de quali B, ou artigos científicos de quali C, ou participação em anais publicados de eventos científicos, ou também em anais de eventos científicos, né? Trabalho, ou então resumo publicado em anais de eventos científicos. Ou seja, não é só o título de doutor, de mestre ou a pós-graduação que conta nesse concurso. Existem vários outros itens que podem ajudar você, concurseiro, concurseira de plantão, a ficar bem classificado aí neste concurso. Bom, seria, então, essas informações mais importantes para o momento, né? Aqui vai aparecer o cronograma, que ele costuma, muitas vezes, ser atualizado pela instituição, por isso é bom você ficar sempre de olho lá no site da instituição para ficar acompanhando se vai ter atualizações ou não. E aqui nós encerramos, então, essa parte de análise do edital do concurso do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Viu só quanta informação importante em um único documento? Participar de um concurso público não é simplesmente gabaritar as questões. É todo um processo que os concurseiros devem ficar atentos a cada uma das etapas. E as etapas para garantir a legalidade do processo, né, público, elas devem ser seguidas, devem ser colocadas, disponibilizadas dentro do edital. Tá aí a importância da leitura do edital. Não foi uma leitura minuciosa, né? Trouxe aqui algumas informações, mas se você quiser acrescentar alguma informação que você acha importante, relevante para ajudar os concurseiros na hora de lerem o edital, informações que podem agregar valor, é só você deixar aqui nos comentários. E para encerrar, então, o vídeo, eu queria dar um recado para os concurseiros e concurseiras que estão interessados no certame do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. No dia 14 de outubro, eu vou ministrar uma aula totalmente gratuita sobre questões de concursos públicos de institutos federais relacionadas aos conteúdos programáticos de língua inglesa que estão no edital do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Então, vou pegar questões sobre estratégia de leituras, questões sobre fonética, fonologia, gramática e vou ali no aulão comentar todas essas questões para ajudar ali os candidatos que têm interesse em participar desse certame. E hoje eu vou ficando por aqui, espero que o vídeo tenha te ajudado. Não esqueça de deixar o seu like ou compartilhar com aquele colega que vai também participar de um concurso federal para o magistério. Eu agradeço a sua paciência, a sua audiência e vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!